Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu vou conversar com o Matheus Quintão. Ele é advogado da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, atuante na área de direito digital e proteção de dados. E a gente vai falar sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também vamos falar sobre vazamento de dados. Olá, Matheus, seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla, muito obrigado pela acolhida. Vai ser um prazer, uma honra muito grande poder aqui contribuir com um pouquinho de esclarecimento, né, para o nosso público. Vai ser uma grande honra. Maravilha. Tenho certeza que a ideia é a gente disseminar conhecimento. Vamos começar pelo básico. Às vezes a gente fala assim, existe a LGPD e tal, não sei o quê. Deixa eu falar para frente. Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que são os dados de uma pessoa. Assim, Carla, os dados de uma pessoa, de uma linguagem bem simples, seriam todas as informações relacionadas àquela pessoa. E são informações, por exemplo, até mesmo cor do cabelo, cor da pele, CPF, título de eleitor, tudo isso é dado daquela pessoa. Quando eu consigo juntar vários dados, eu consigo ter mais informações sobre uma pessoa. Mas cada dado específico pode ser, cada dado é uma informação sobre uma pessoa. E essa Legal. informação ela não precisa estar ser direito digital, ela não precisa estar digitalizada. Né? Qualquer informação, até mesmo escrita numa folha de papel sobre uma pessoa, é um dado sobre aquela pessoa. Legal. Então, assim, meu nome completo, minha data de Sim, nascimento, meu RG, exatamente. CPF, título de eleitor, endereço, telefone fixo, Tudo telefone isso. celular, e-mail, o link do Facebook, do Instagram, se eu sou casada, se eu tenho união estável, ou se eu sou solteira, ou então viúva. Essa é a composição de dados de uma pessoa. Exatamente. Qualquer informação relacionada à sua pessoa é considerado um dado que precisa ser protegido pela lei. Perfeito. E qual é a importância desses dados? Porque, assim, para ter virado uma lei, por que é tão importante o sigilo desses dados, digamos assim? Assim, Carla, é preciso a gente lembrar que esse assunto de dados, proteção de dados, aqui no Brasil é uma discussão nova, podemos dizer assim, Uhum. né? Mas no mundo como um todo já é uma discussão já que já vem de uns bons anos na Europa. Nós já temos a lei geral deles já há um bom tempo, né? E ela vem no contexto de que hoje qualquer dado, qualquer informação que você tenha sobre uma pessoa, você tem um poder muito grande. E as empresas, como um todo, elas acabam usando disso, muitas vezes de forma até mesmo correta, mas na maioria das vezes usam de forma muitas vezes ilícita e abusam dessa quantidade de informação que elas têm para poder ter acesso a dados sobre as pessoas e poderem se posicionar melhor no mercado. Então, como por exemplo, quem nunca recebeu uma ligação, né, e a pessoa sabendo o seu nome, sabendo muitas vezes confirmar os seus dados, e você pensa, nossa, como que essa pessoa tem acesso, né, a Ai, esses dados sobre mim? Né, a gente fica até numa situação até constrangedora, a gente perde até a confiança na relação com as pessoas, porque hoje o mundo é totalmente baseado nas informações. Se a gente tem acesso a dados bancários de qualquer pessoa, eu consigo ter acesso ao tipo de consumo dela, a quantidade de produtos que ela consome na internet, determinada faixa de preço. Né? Hoje em dia, existem bancos de dados que a gente consegue ter acesso, se no caso a empresa pagar, ela consegue ter acesso a um banco de dados e com isso ela acessa não só informações como CPF, dados de RG, mas também o perfil de consumidor, que tipo de consumo que aquela pessoa faz, faixa de preço que ela está inserida, e a partir daí eu consigo me adequar no cenário, eu empresa, podemos dizer assim, eu consigo me adequar no cenário de eu tendo acesso a dados de vários consumidores, eu consigo ter um certo privilégio em relação às outras empresas que não têm esses dados, que não pagaram por eles. E na maioria dos casos, isso é tudo feito de forma ilícita.
Perfeito. Essas questões da ordem de mercado, e aí vou falar um pouquinho do lado de cá, porque além de ser jornalista, como todo telespectador já sabe, do programa Trabalhador em Foco, eu sou especialista em marketing. Então, assim, a gente utiliza no marketing essas informações exatamente para poder indicar novas propostas de consumo. Então, por exemplo, alguém vendo a fatura do meu cartão de crédito vai descobrir o que eu consumo. E aí vai descobrir, por exemplo, que eu uso a marca de sabão em pó X. E pode vir a me oferecer um amaciante Y, alegando que, nossa, o X custa R$ 10 a embalagem, então eu posso oferecer para essa cliente um amaciante para roupa que equivalha a R$ 10 para sabão em pó. E esse mundo de informação é o que pode fazer uma empresa ir para frente ou não e tal, não sei o quê, porque ela vai chegar diretamente no consumidor adequado para aquela questão. E aí é que vem a questão, né? Falei uma coisa que pode ser feita com uma informação que é um dado, mas queria saber, quando a gente pensa em assim, os riscos de um vazamento de dados, ou não passe o número do seu CPF, não confirme o seu RG por telefone. Hoje, apenas com informações básicas, sem ser a sua assinatura propriamente dita, o que se pode fazer de ruim para uma pessoa que pode virar um problema, até um problema jurídico, para um cidadão comum? Sim, hoje os problemas, assim, até por conta desse cenário de pandemia, que as pessoas foram meio que forçadas praticamente a se inserir no mundo digital sem ter um certo domínio, né? A quantidade de golpes que estão sendo aplicados estão sendo assim, todo dia a gente tem notícia de algum vazamento. E a gente pode ver a quantidade de reclamações que eu recebo em relação à clonagem de WhatsApp. Eu tive familiares que tiveram o WhatsApp clonado, e simplesmente a pessoa não sabe como que foi acontecer. E na maioria das vezes, os golpistas, né, os criminosos, eles se valem, né, de informações privilegiadas, eles conseguem acesso a um banco de dados, eles não sabem de quem é aquele banco de dados, mas eles começam a enviar vários golpes. Eles enviam SMS para o seu celular, e aí nisso, pedindo a sua confirmação, e aí você acaba confirmando. Quando você vê, você perdeu acesso ao seu WhatsApp. Então, o vazamento de dados como um todo, ele é muito prejudicial, né? Principalmente você combater de forma repressiva, assim, depois que acontece, é muito difícil. Claro, é possível, sim, ação judicial, a gente consegue fazer rastreamento, né, de como que aquele dado foi obtido, quem teve acesso, a gente consegue ver pelo número de IP do computador, mas o mais importante nas questões dos vazamentos é uma ação preventiva, de conscientização das pessoas. Porque se não trabalharmos na população a importância de você, antes de você fornecer um dado, saber que aquele dado ali é sobre você, e aí você é o titular daquele dado. Então, você que, de certa forma, é o principal interessado em passar aquela informação ou não. Então, não é porque solicitar aquela informação que eu já tenho que passar. É bom ter sempre esse cuidado. Muito interessante isso que você falou. E aí, nessa questão, vem uma outra dúvida. O que significa, na prática, vazamento de dados, que a gente tanto ouve falar ultimamente? Vazamento de dados, né? É uma expressão até muito comum, mas parece que abarca várias situações. O vazamento de dados nada mais é quando uma informação sua ela é passada para uma outra pessoa, para uma outra empresa, sem o seu consentimento. Não seria vazamento de um dado meu se eu, por exemplo, te transferir, por exemplo, um dado meu para você me fazer uma transferência via Pix, por exemplo. Legal. Não é um vazamento de dados, porque é um consentimento. Né? Eu estou te passando o dado, você está recebendo, está tudo consentido. Né? Mas seria já um vazamento se você simplesmente obtém o meu CPF, né, sem o meu consentimento. Né? Mesmo que você não vai fazer nada com o meu CPF, né? Mas isso daí já configura um vazamento.
se eu não te passei o meu CPF e você, de certa forma, já conseguiu obter ele sem o meu consentimento, é um vazamento. E aí a gente pode escalar em vários níveis. Se você usa o CPF da pessoa sem o consentimento dela para obter alguma informação privilegiada, né, para fazer uma análise de perfil daquela pessoa sem o consentimento dela, já é uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. E aí vem a questão: quais são as consequências para quem vaza os dados de outras pessoas? O vazamento quem faz o vazamento pode ser tanto pessoa física ou jurídica, ou seja, pessoa física, eu e você, se nós vazarmos o dado de uma pessoa, né, primeiro de tudo, uma infração criminal, né, eu vou estar respondendo por crime, né, e isso já vai ser tratado, né, pelo Código Penal, né, porque é uma esfera já que vai além já do que a Lei Geral de Proteção de Dados abarca. Mas, por exemplo, se uma empresa ela vaza os dados dos seus clientes, por exemplo, do consumidor, até mesmo dos colaboradores, nós temos diversas punições na Lei Geral de Proteção de Dados, que vão desde meras advertências, que no caso são dado prazo para a empresa se adequar, ela se corrigir de certa forma, certo. Mas também temos punições muito mais severas, como podendo chegar a 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Então, isso a nível pecuniário, em nível de dinheiro. Mas, por exemplo, se uma empresa vaza seus dados, as pessoas, assim, os empresários, eles ficam com muito medo em relação a essa parte pecuniária. Mas temos até punições que são até piores, como a perda do acesso ao banco de dados. Vamos supor, qualquer empresa que perca acesso ao seu servidor, ou até mesmo todo tipo de memória que tenha no computador da empresa, com os dados dos clientes, ela perder acesso àquilo inviabiliza totalmente o funcionamento da empresa. O funcionamento da empresa. Perfeito. É porque a gente precisa entender consequências, né? Desde criança, a gente entende que se você fizer alguma coisa errada, tem uma consequência. E aí, por isso, entender que vazar os dados dos outros é uma coisa séria, não é? Sim. E quais são as possíveis consequências para quem faz uso desses dados vazados? Ou seja, essa informação foi conquistada, conseguida de forma ilícita. Eu vou lá e faço uso. Isso é algum problema? E por que da minha pergunta? Porque a gente já sabe que se você matou, estava com a arma, matou uma pessoa, é um tipo de crime. Se você estava do lado e você não fez nada, você é cúmplice, né? Sim, a gente já entende esse conceito de cumplicidade criminal, né? Se você não tentou ajudar, se você não fez, você é cúmplice daquela situação. Se você acobertou a situação, se você ajudou a esconder o corpo, nossa, mas não fui eu que matei, mas eu não contei para ninguém, então você é cúmplice. E aí a questão numa situação tão diferente, mas para a gente entender. Quem vazou, a gente já entendeu, mas ela sempre vaza para alguém. Você não vaza o dado de alguém para o vaso. Não! Você vaza para alguém utilizar. E quem utiliza? O que ocorre com esse indivíduo? CPF, pessoa física, ou com essa empresa? Sim, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, né, que faz uso dos dados que foram vazados, ela terá que vai responder dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter uma responsabilidade que pode atingir, como eu falei, né, da mesma forma daquela empresa que vazou o dado, aquele que também faz uso dos dados, ele também está inserido dentro dessa lei, porque ele faz parte desse contexto de vazamento. Então, ele vai ter que responder também de forma pecuniária, então vai depender muitas vezes de quem da onde que ele está recebendo a denúncia. Por exemplo, o Ministério Público, ele pode estar ajuizando a ação contra determinado número de pessoas que estão fazendo uso indevido de dados de outras pessoas ou até mesmo de empresas. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela
essas pessoas que fazem uso de dados vazados, elas acreditam que, não, só vou ser responsabilizado se aquela pessoa que for vítima conseguir me identificar. E sendo que não precisa disso. Basta que seja Ministério Público, seja, por exemplo, até mesmo a nível de direitos do consumidor, um PROCON pode fazer denúncia, ou qualquer pessoa que tenha desconfiança que o dado dela foi vazado. Se ela fizer a denúncia, ela pode sim chegar através do PROCON, através do Ministério Público, àquela pessoa que está fazendo o uso indevido. Então, a pessoa ela vai responder criminalmente, né? Então, ela pode, além da Lei Geral de Proteção de Dados, ela responde criminalmente, pode também ter que pagar multa, a depender da extensão do dano que ela causar. Então, se eu faço uso de determinados dados e aquele uso lesa uma outra pessoa sem que ela saiba a minha identidade, então, além de eu responder criminalmente, eu respondo também civilmente. E civilmente seria ter que pagar multa. Então, existe um certo, como posso dizer, uma certa ideia de que no mundo da internet, todo mundo consegue ser anônimo. E hoje em dia, não. Mas assim, a gente consegue rastrear tudo. Perfeito, muito legal. Falamos um bocado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu queria que você explicasse para o nosso trabalhador, afinal de contas, o que é essa lei? Quando é que ela foi criada? Dando um parâmetro sobre a lei propriamente dita, por gentileza. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018, então a gente está em... ela é nova. Então, por mais que a gente esteja em 2021, ela já vinha sendo trabalhada, ela entrou em vigor, na verdade, ano passado, em setembro. Ela teve um efeito especial, ela entrou em setembro, mas ela teve efeitos retroativos, mas, assim, para níveis práticos, ela entrou em vigor em setembro do ano passado. Mas estava uma discussão de quando que, se ela estava em vigor ou não, para a maioria das pessoas estava esse limbo, essa nuvem, ninguém sabia dizer ao certo. Mas ela, assim, ela está em vigor desde o final do ano passado, mas as punições, as sanções que ela oferece só vão entrar em vigor em agosto desse ano. Então, existe essa... Se adequarem à lei. Exatamente. Mas aí existe, de certa forma, uma pegadinha. Muitos acreditam que, por causa disso, nesse intervalo de tempo, eles podem meio que se safar da lei. Mas quando as sanções começarem em agosto, elas poderão ser aplicadas de forma retroativa às infrações que aconteceram nesse período, de agosto do ano passado até agora. Então, não é porque que teve uma infração agora que minha empresa está livre, né? Vamos supor, tem diversas empresas que vão precisar adequar os seus contratos com os trabalhadores, vão precisar reestruturar o RH. Então, mesmo que as sanções só vão começar em agosto desse ano, elas já precisam já se adequar desde agora, para depois, lá na frente, não sofrer sanções de forma retroativa. Perfeito. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula, como eu falei no início, todo tipo de tratamento, não só digital, mas também físico. Então, quando a gente vai num estabelecimento, pede para fazer um cadastro, aquele cadastro físico numa folha, né, que a gente vai lá, a gente preenche, aquele papel, ele já está sob a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aquele estabelecimento também tem que fazer um uso adequado dos nossos dados. Perfeito. Uma questão que eu não sei se tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que me ocorre no momento é o seguinte: fui lá, entrei no mercado e vou comprar o meu sabão em pó. E aí decidi que também vou comprar um amaciante. Chego no caixa e o caixa fala assim: digita o seu CPF. Eu preciso? Esse dado você não é obrigado. Como é que é isso? Você não é obrigado a fornecer o seu CPF, né? A pessoa, assim, o que eu recomendo, a pessoa pode recusar e o estabelecimento é obrigado a concluir a compra sem o seu CPF. Muitas vezes, eles pedem para a gente digitar o CPF, porque eles querem ter acesso ao nosso perfil de consumo, muitas vezes seja para adequar os preços ou para adequar a forma como que eles vendem, mas o estabelecimento precisa ser claro também com as pessoas de que não é obrigado a fornecer o CPF. Então, o que eu recomendo a todo consumidor? Esse tipo de atitude está totalmente
relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, e como você muito bem falou, o seu CPF, além de ser seu, né, você ser o titular dele, é uma informação que não é para ser passada por aí a qualquer mercado que a gente vá, porque por mais que a gente fique registrado naquele banco de dados, infelizmente a pessoa que está ali, até muitas vezes o atendente, ele é uma pessoa que pode cometer erros e ele pode vazar os seus dados. Então, eu recomendo para todo mundo que não ofereça, né, não, que, se possível, não coloque o CPF, porque não é nada, nada seguro, mas, infelizmente, é uma prática que está acontecendo direto, mas é muito importante você tocar nesse assunto exatamente para alertar as pessoas para que elas não tenham depois um problema de, nossa, como que estou recebendo ligação desse número, né? Agora estão me cobrando muitas vezes uma fatura que eu não sei de onde que é, muitas vezes vazam desses estabelecimentos que não têm o mínimo de proteção para garantir o CPF dos consumidores. Perfeito. E aí a gente cai em contos do vigário, digamos assim, básicos, porque a partir do número do CPF a gente consegue identificar o nome. Se você preencher um cadastro com o seu CPF, o seu nome e o seu endereço, você pode vir a receber na sua casa um boleto falsificado que vem com o seu nome, o número do seu CPF e o seu endereço correto. E aí, se você não está 100% atento, você paga um boleto de uma coisa que nem existe. Essa é uma questão que pode ocorrer no dia a dia? Pode ocorrer e ocorre. Eu, claro, não vou revelar nome de cliente aqui, mas claro. Eu já recebi nesse mês, já foram ter mais de 5 clientes com o mesmo problema relacionado a... Ele tinha uma relação com uma empresa de telefonia, né? E o que aconteceu? Ele fez contato com essa empresa, então a empresa, muitas vezes, ela já tem os seus dados, muitas vezes, ela só confirma o final do CPF, exatamente para não correr o risco de você vazar. E aí, depois veio me contando que, na verdade, em vez de pedir o final do CPF, que queriam confirmar a identidade dele, e isso é normal, mas pediram o CPF dele completo, né? E aí ele falou comigo que ele passou o CPF. Até aí, tá. Ele conseguiu, beleza, solucionou o problema, que estava no telefone, mas aconteceu um grande problema depois, no dia seguinte. Ele recebeu uma fatura por e-mail, com o CPF dele, com o endereço, mas era um e-mail que ele recebeu, uma fatura absurda que ele tinha que pagar. Ele não sabe como que isso aconteceu, de acordo com ele. E aí ele me mandou aquilo falando, olha, eu liguei para aquela empresa de telefonia, aparentemente estava tudo resolvido por telefone, mas no dia seguinte eu recebi uma fatura absurda. Eu pedi para ele, não, por favor, me mande pelo menos um print para que eu possa ver se tem alguma coisa de errado. Quando eu fui ver o e-mail dessa suposta empresa de telefonia, na verdade estava adulterado, não era a empresa de telefonia que ele estava conversando. Era uma outra empresa que, de certa forma, copiou o nome, modificou o final do e-mail, mas conseguiu obter com essa outra empresa que ele fez contato o CPF dele. E a partir disso conseguiu o endereço, conseguiu tudo, né? E aí ele quase que pagou a fatura acreditando que era uma fatura legítima. Então, aí por isso que é muito importante, além da gente não vazar as informações, a gente conferir sempre. As informações também chegam até nós, se são dos meios oficiais de comunicação de uma empresa. Essa questão de boleto me vem em mente porque a minha melhor amiga pagou um boleto de quitação do carro. E foi uma confusão sem fim por conta disso. Por conta de uma página de internet similar à de uma financiadora e tal, e não sei o quê. Ela conseguiu juridicamente resolver todas as demandas, mas o aborrecimento gerado, o transtorno, esse nunca volta. E essa é uma questão que a gente precisa levantar. Para finalizar, porque o nosso tempo já estourou, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador, caso ele tenha alguma dúvida, algum receio de acho que os meus dados vazaram, o que ele deve fazer imediatamente?
Sim, primeiro de tudo, se o seu dado vazou, primeira coisa, contactar a empresa responsável pelo vazamento. Primeiro, é importante certificar do meio oficial. Então, se o seu dado vazou, procure aquela empresa. Muitas vezes, você entra no site daquela empresa, vai ter lá, né, a lista de meios oficiais de comunicação. Você entra em contato com a empresa para informar do ocorrido. E aí, a depender da atitude da empresa, né, algumas empresas, elas mesmas conseguem já providenciar, né, que a correção daquela situação, né, elas conseguem muitas vezes também fazer algum ressarcimento, mas na maioria dos casos já é necessário muitas vezes entrar com alguma ação judicial, né, muitas vezes tem que procurar, a pessoa pode procurar tanto o Ministério Público, a depender do assunto, se muitas vezes pode envolver a esfera criminal, ela vai ter que procurar o Ministério Público. Se ela não tiver condições, ela pode procurar também a Defensoria Pública ou até mesmo o PROCON, ou na maioria dos casos, também qualquer advogado consegue também ajuizar ações relacionadas, né, à proteção de dados, porque o vazamento de dados está cada vez mais comum, né? Então, esses são os principais meios, né, de comunicação, mas tem um além, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada recentemente, e ela está responsável por fazer essa fiscalização como um todo no Brasil, né? Mas a gente acredita que a quantidade de informações que vão chegar até ela será enorme. Então, na maioria dos casos, os consumidores, trabalhadores, vão precisar fazer contato ou com as próprias empresas que foram responsáveis pelo vazamento, ou que eu recomendo é procurar um advogado para que ele possa ajuizar a medida cabível, né, contra a empresa, para que a pessoa seja ressarcida, mas que também ela tenha o dado dela protegido. Perfeito, maravilha. Matheus, muitíssimo agradecida por todo o conteúdo que você compartilhou com a gente. Foi um imenso prazer. Em breve a gente volta a falar sobre outros assuntos aqui no programa Trabalhador em Foco. Carla, eu que agradeço a sua atenção, agradeço a atenção dos trabalhadores, de todos os telespectadores. Foi uma honra. Que ótimo, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo do programa Trabalhador em Foco hoje. Espero que você tenha entendido que não precisa colocar o seu CPF lá no mercado, que você pode dizer não a respeito dos seus dados pessoais em quaisquer que sejam os tipos de cadastro, e que se você se sentiu de alguma forma lesado e acha que estão usando os seus dados de forma equivocada, vá em busca dos seus direitos. Obrigada, Matheus. Obrigada a você de casa. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Petrópolis, uma cidade imperial. A história da cidade de Pedro, contada e cantada. Sábado, 27 de março, às 17 horas. Reprise segunda-feira, 29 de março, às 17 horas.